como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Você acha que o Coutinho é um jogador que muda o patamar do Vasco? Muda... Até eu tô empolgado. Claro que a gente quer que o Coutinho volte pro Vasco, né? E todo mundo sabe do coração dele. Espero que ele esteja bem à vontade para que isso aconteça, né? Nós, torcedores do Vasco, querendo que ele possa voltar e que eleve o patamar da equipe e consiga colocar o Vasco no cenário nacional, assim, de buscar realmente os títulos que sempre buscou. Até você tá empolgado? Tô demais, meu filho, então. Não entendi. O Felipe Coutinho já assinou o contrato com o Vasco? Vai assinar ainda, ele tem que rescindir lá com o West Ham primeiro. Com o West Ham não, com o Aston Villa. Mas ele vai assinar, a gente vai lá ver a apresentação dele. Qual jogo do Vasco Flamengo falou? Pode, eu acho que ele vai ser apresentado nesse jogo. Eu quero ir. Tá bom. Miguel! Fala, Miguel, como é que você tá? Passando aqui pra te mandar um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, valeu? Valeu, Miguel! É Vasco na cabeça, Miguelzão! Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Eu sou Álvaro Silva, você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Sejam muito bem-vindos, já peço para você que ainda não se inscreveu, dá essa forcinha pra gente, se inscreve, é de graça, é 0800, né? Não custa nada, apertou o botão e pronto, já ajuda muito, né? Já faz parte aqui da família Vascaíno desde sempre. Quer continuar nos ajudando? Sempre que aparecer aquele anúncio na sua tela, vai pegar um lanche, vai fazer aquele assalto na geladeira, vai espreguiçar de repentemente, pegar uma água, deixa o anúncio correr e volta, porque ajuda o nosso canal a gerar receita, né? Ou então, né, assiste o conteúdo do anúncio, às vezes é até alguma coisa que te interessa. Valeu, galera? Quer continuar também nos ajudando? Se torne membro, faça parte da família Vascaíno desde sempre. A partir de R$2 por mês, você já pode se tornar membro aqui do nosso canal. Quero mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Oliveira, membro aqui do canal. Acho que é um dos membros mais antigos do nosso canal. Tá sempre dando aquela força. Marcelo, tamo junto, meu querido. Um casaca no seu coração. Quero agradecer também a todos vocês que aí no dia do meu aniversário, nessa última sexta-feira, desejaram os parabéns aqui pra mim, fizeram aquele pix pro amigo tomar aquele Danone, né? Muito obrigado, tá, meus amigos, meus garotos, né? Minhas meninas. Vamos, galera, então aqui dar início ao nosso conteúdo, falando aí do nosso vovô garoto, né? É o Nenê, né? Por quê? Calma aí, gente. Hoje, agora há pouco, pela tarde, né? Como não tem calendário, né, assim, na Série A tá paralisada, teve aí um jogo beneficente no Maracanã, como vocês estão cientes, né, para ajudar as vítimas lá do Rio Grande do Sul, uma ótima atitude e também para gerar um certo entretenimento, né, a gente entende que é o mundo do business, dos negócios, enfim, fato é que no começo do jogo, o Nenê, o vovô garoto, pegou a bola, saiu cara a cara com o nosso goleirão Carlos Germano. Carlos Germano ficou no contrapé, o vovô garoto meteu um gol. E no segundo tempo, se eu não me engano, o Amaralzinho, lembra o Amaral? Ele mesmo que jogou no Palmeiras, jogou aqui no Vasco, volante, camisa 5, seleção brasileira. Engraçado demais, uma figura icônica do nosso futebol. Meu Deus, eu chego a mijar na calça de rir vendo o Amaralzinho com o Vampeta, né? Os caras são muito resenha. Fato é que o Amaral também meteu um golaço nesse jogo de hoje. Então acompanhe, caso esse vídeo suma é porque a gente tomou aí um direito autoral, a gente precisou tirar, senão vai ficar aí. Então acompanhe, a gente já volta.
Show de bola, né, gente? Show de bola. Agora é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, antes a gente está falando aqui de Crefisa, Nemir White, José Roberto Lamarck, Assaf, 777, Thiago Alcântara, Felipe Coutinho, Gustavo Cuejá, Souza, né, Romarinho. Calma, a gente vai falar disso tudo, Puma, né? Só que é o seguinte, eu quero dar ênfase aqui, primeiramente, eu quero dar meus parabéns aos nossos atletas do nosso futsal, né, que entraram em quadra ontem pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. O jogo foi realizado aqui no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, na cidade de Teresópolis, no ginásio Pedrão, partida da qual o nosso Vasco enfrentou o Náutico e saímos vencedores de quadra, tá? 4-0 para o nosso Vascão, isso mesmo. Você já acompanha algumas fotos, algumas ilustrações aí na tela. 4-0 para o nosso Vasco que vem aí desfilando, né? Quero dar ênfase aqui para um jogador do nosso Vasco, meus amigos, chamado Danley, hein? Olho nesse camarada, o homem tá on, hein? Danley, na primeira rodada do Campeonato Carioca, já balançou as redes, na primeira rodada do Brasileirão também, e ontem não foi diferente, né? O nosso querido Danley meteu 2 gols, o Daniel Cardoso fez 1 gol e o João Loureiro também fez 1 gol aí, 4-0 para o nosso Vasco, né? O nosso presidente Pedro Paulo de Oliveira estava presente lá, até uma rapaziada do podcast Cruz Maltino perguntou a ele se ele teria se reunido com o Coutinho, ele falou que não, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Ele até puxou o casaca, né, gente? Isso mesmo, puxou até o grito de casaca. Antes de eu colocar o grito de casaca dos nossos jogadores e do Pedrinho lá em Teresópolis ontem, eu quero colocar para vocês aí na tela essa arte, a qual vocês já acompanham, com os 2 grupos do Brasileirão de Futsal 2024, tá, gente? O grupo A, o nosso Vasco vem liderando aí a sua chave, né, com 6 pontos, o Passo Fundo também com 6 pontos, o Cruzeiro é o terceiro colocado com 4 e o CRB, né, é o quarto colocado também com 4 pontos, o Sapezal é o quinto com 3 pontos, o Estrela do Norte também tem 3 pontos e o América Mineiro também com 3 pontos, todo mundo embolado aí apenas nos critérios de desempate, né? Alterando aí as posições na tabela. E aí o pelotão lá de baixo, né? Fortaleza, deixa eu ver, o Crec e o Náutico, né? Essas 3 equipes aí com 0 pontos conquistados, o nosso Vasco é líder, né? E no grupo B, vocês observam que o time do Apodi é o primeiro colocado também com 6 pontos, o Chopinzinho também com 6 pontos, depois temos o América com 3 pontos, o Iesco com 3, e aí sucessivamente. Então, muito bacana, meus parabéns aos atletas do nosso Vasco da Gama que venceram mais uma, né? Pelo Campeonato Brasileiro de Futsal, estamos invictos, né, e líder do nosso grupo. Então acompanhe o nosso presidente Pedrinho na quadra ontem do ginásio Pedrão, puxando casaca junto com os jogadores e com a torcida, e a gente já volta. Show de bola, gente, show de bola, né? Ó, galera, vou falar uma coisa pra vocês aqui, hein? Confesso pra vocês que eu ia falar essas coisas aqui tudo no final e eu ia falar o início aqui de umas outras situações, mas eu resolvi mudar minha pauta porque eu vou dar ênfase do meio pro final pro vídeo pra muito assunto muito importante, tá, gente? Então, se segurem na cadeira aí. Primeiro eu quero dar meus parabéns também pra rapaziadinha, a garotada do Sub-15 do nosso Vascão se sagraram campeões hoje da Copa Nike, né? Isso mesmo, venceram a equipe do Palmeiras pelo placar mínimo, 1-0, magrinho, foi o
suficiente já para o nosso Vasco Sub-15 levantar o caneco, campeão da Copa Nike, né, 2024. Meus parabéns ao Sub-15 do nosso Vasco da Gama, tá, gente? Meus parabéns aí, tá, meus amigos? Agora sim, meus amigos, vamos adentrar aqui num assunto importante também, né? Que é o assunto entre Vasco da Gama e Flamengo, né? No próximo domingo, né? Como é que voa, né, gente? Hoje já são aí 26, 24, 25, são 26 de maio, né? Próximo domingo, dia 2 de junho, aqui no Maracanã. Vasco da Gama e Flamengo, 4 horas da tarde, um jogaço, né? E é o seguinte, hein? Álvaro Pacheco, o nosso treinador, já vem trabalhando lá no CT Moacir Barbosa, deu treino pro nosso elenco ontem, deu treino hoje, e olha só, hein? Informações que nós temos de bastidores do CT Moacir Barbosa é que o treinador português é bastante organizado e muito metódico, sobretudo com a energia lá em cima, com a voltagem sempre ali elevada no 220, né? Então, boa sorte ao nosso novo treinador, meu xará, né, Álvaro Pacheco, e aos nossos atletas que seguem se preparando, seguem trabalhando no CT Moacir Barbosa. A gente sabe que os jogadores do nosso Vasco ganharam 2 dias de folga após a classificação heróica na Copa do Brasil no último meio de semana. Nosso elenco se representou nesse último fim de semana e já segue trabalhando duro, apesar desse dia hoje chuvoso aqui, né, no estado do Rio de Janeiro, no modo geral, essa garoa gelada, esse dia chuvoso. Os nossos atletas estão trabalhando duro sob o comando do nosso treinador Álvaro Pacheco. Isso mesmo, galera. Agora é o seguinte, hein? Agora sim, vamos começar a falar de outros assuntos muito importantes, começando pela Puma, tá, gente? Isso mesmo, a Puma, como vocês já sabem, ela vem negociando com o Vasco, não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. Esse namoro, na verdade, já vem desde o ano passado. Na ocasião não sacramentou, não aconteceu, e a Puma voltou a procurar aí na ocasião, né, no começo desse ano, a Vasco SAF. Fato é que agora que o Pedrinho assumiu aí temporariamente, a gente não sabe até quando essa liminar vai ficar aí, até quando esse imbróglio na justiça vai durar. Enfim, fato é que agora a caneta está na mão do Pedrinho e a Vasco SAF continua negociando da mesma forma, tá, gente, com a Puma. O que a gente toma conhecimento é o seguinte: além do Vasco, né, a gente sabe que o contrato com a Capa está acabando no fim desse ano. Ano que vem o Vasco fica livre para assinar com qualquer outro clube. O Vasco poderia assinar antes se a nova possível fornecedora de material esportivo pagasse, no caso, a multa rescisória. Mas isso é uma outra conversa para outro dia. Agora eu quero deixar claro para vocês o seguinte: as negociações, as tratativas entre Vasco da Gama e Puma avançaram muito, sobretudo após esses rumores na mídia da Betfair estar patrocinando o Vasco, essa muito próxima chegada do Felipe Coutinho. Enfim, isso tudo teria facilitado, né? Teria abrido os caminhos aí. A Puma e o Vasco parece que já tem ali algo assim, né? Um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim. Há quem diga, eu não posso afirmar para vocês porque ninguém me passou essa fonte. Eu tenho alguns contatos, fiz o contato aqui, outro acolá, tô aguardando no final de semana o pessoal me responder. Fato é, tem gente que já está afirmando que já existe um pré-contrato com a Puma. Se tem ou não, a gente vai tomar conhecimento nos próximos dias, próximas semanas ou próximos meses, né? Enfim, fato é, meus amigos, que dentro dessa situação envolvendo Vasco da Gama e Puma, o Santos, né, da Baixada Santista, lá de São Paulo, também está negociando com a Puma, tá, gente? Está negociando, só que está acontecendo o seguinte: o Santos está querendo exclusividade no país inteiro. Como assim, Álvaro Silva? Santos, gente, quer que a Puma só forneça material esportivo para eles, para ter aquele certo ali, aquela certa exclusividade da marca, né? Porém, todavia, entretanto, a Puma já está meio reticente em fechar a exclusividade com o Santos, porque eles estão de olho, né, no gigante da colina do Vascão, né? Eles estão querendo fechar a exclusividade com o Santos lá em São Paulo, né? A informação que a gente tem é que a Puma quer ser a fornecedora do Santos, exclusiva em São Paulo, e aqui no Rio, exclusiva para com o Vasco, né? Ela não quer fechar algo nacional nesse primeiro momento. Enfim, fato é que adiantou muito sim, avançou as tratativas, tá, gente? Cada vez mais está se aproximando aí essa chegada dessa nova fornecedora de material esportivo. Só uma ênfase aqui, tá? Para vocês ficarem ligados. Daqui a pouco a gente vai falar da Crefisa, Leila Pereira e José Roberto Lamáquia. Pode ter algo a ver. Será que é coincidência? A Puma também hoje é fornecedora do Palmeiras. A Crefisa especulada aqui no Vasco. A gente vai falar daqui a pouquinho disso aí. Enfim, fiquem com a pulguinha atrás da orelha. Daqui a pouco a gente volta a mastigar. Não o assunto da Puma. A gente já esmiuçou esse assunto aqui. A gente vai falar daqui a pouco da SAF do Vasco, que tem a ver também um pouco, não sei, né? Quiçá com a Puma. Mas enfim, se segurem aí, apertem seus cintos. Vamos começar a falar agora do mercado da bola, tá, né, gente? Ontem a gente tomou conhecimento, ontem ali na parte da tarde,
que é o seguinte, que o Vasco teria entrado em contato com o Mazinho, né, gente? Álvaro Silva, quem é o Mazinho? Gente, o Mazinho foi lateral direito do Vasco, um dos grandes jogadores da história do nosso clube, e o filho dele se chama Thiago Alcântara, tá, gente? Thiago Alcântara, para quem de repente esqueceu ou de repente não acompanha a carreira dele, ele é um jogador de dupla nacionalidade, é brasileiro e também espanhol, tá, gente? Ele fez praticamente toda a sua carreira, na verdade, toda a sua carreira foi na Europa. Ele começou ali ainda nas categorias de base do Barcelona, oriundo das categorias de base do Barcelona. O seu primeiro contrato com o clube catalão foi lá em, deixa eu ver, foi em 2006 pelo Sub-16 do Barcelona. Depois ele foi galgando, foi subindo de categoria, até que em 2011, né, ele ascendeu, ele subiu para a equipe profissional do Barcelona, onde ele atuou até a temporada de 2013, conseguiu até um certo destaque. Aquela época, né, tinha um timaço o Barcelona, era realmente difícil, né, do Thiago Alcântara chegar e tomar a vaga, né, tinha Xavi Alonso, Busquets, enfim, aquele timaço. Fato é que em 2013 ele foi vestir a camisa do Bayern de Munique da Alemanha, outro gigante do futebol mundial, né, gente? E aí lá ele fez história. Bayern de Munique, ele ganhou um monte de título, ficou lá quase 8 anos, né, gente? Isso mesmo, quase 8 anos, e sem contar, né, que ele tem aí sim uma certa história, não tão vasta assim, mas tem sim uma certa história com a camisa da seleção da Espanha. Ele que já atuou aí em 46 jogos com a camisa da seleção espanhola, já anotou 2 gols, né? Ele que é um jogador de meio campo, a gente vai falar disso já já. E aí, para encerrar, né, esse ciclo dele, assim, da carreira até agora, nessa linha do tempo do Thiago Alcântara, em 2020 ele assinou contrato com o Liverpool da Inglaterra, onde chegou ali um valor até de certa forma meio que elevado, né? Enfim, e vem jogando bem também, se destacou, mas assim, os anos foram se passando, ele já tem 33 anos, mas é sim um ótimo jogador. Fato é que o Thiago Alcântara, como eu já mencionei, é brasileiro e também espanhol, tem 33 anos, 1,74 m de estatura, joga como meio campo, tá, gente? Ele joga como volante, como meia armador, tá? Ou até mesmo como meia ofensivo, ele faz em alguns momentos, se for necessário. É aquele meio campo mesmo, de qualidade, sabe marcar, corre, tem pulmão, pensa, cérebro, né? E ele seria um ótimo jogador. Está avaliado atualmente pelo Transfer Market pelo valor de 10 milhões de euros, algo em torno de 55 milhões de reais. Mas calma, gente, calma, sabe por quê? Como vocês acompanham a arte do Transfer Market, né? Isso aí a gente entra no Google e pega, eu só separei para vocês para ficar mais fácil. Mas tá lá, só dá um Google que vocês vão ver o print que eu tirei, vocês vão ver lá. Como segue a arte na tela, ele tem contrato com o Liverpool até o mês que vem só, até o dia 30 de junho, e tá ficando livre no mercado. Com isso, o Pedrinho pegou o telefone para entrar em contrato ali para tentar entrar em contato. Quando eu falo Pedrinho, tá, gente, é um modo figurado, tá? A diretoria do Vasco, viu? Entraram em contato ali com o Mazinho, pai do Thiago Alcântara, para iniciar a tratativa. Álvaro, tá negociando? Ainda não. A informação que a gente tem é que o Mazinho, assim, não fechou a porta na cara do Vasco, né? Recebeu bem ali esse primeiro contato, mas agora ele ficou aí de conversar com o filho dele, de repassar aí essa situação, tá? Só vale lembrar aqui, para evitar o oba-oba, eu tô vendo muito lacradorzinho, muito vagabundinho botando um oba-oba na cabeça de vocês, tá? Para deixar bem claro, o Thiago Alcântara tem sondagens de times da Europa, de primeiro escalão ainda, viu? Vários times europeus ainda querem ele, e os times tops aqui do Brasil também estão de olho nele, tá, gente? O que poderia facilitar para o Vasco nessa negociação aí, quiçá, talvez, pode ser a situação que o Mazinho é um cara muito querido aqui no Vasco, o Pedrinho, né, se dá bem com o Mazinho, com o Edmundo também, que tá ali, que supostamente, né, tá sabendo de tudo que tá acontecendo. E é óbvio, né, gente, essa questão do Felipe Coutinho tá vindo para cá, o Coutinho que é muito ídolo lá no Liverpool também, né, pode ter um pouco a ver essa questão dele estar sacramentando com o Vasco aí, uma coisa pode acabar puxando a outra, né, gente? Essa informação quem trouxe foi o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio, para ficar bem claro para vocês, tá, gente? Outra situação, muito estão se falando por aí de Gustavo Cuejá, né? Ah, tá fechando, tá quase sacramentando, vai chegar junto com o Coutinho. Gente, numa boa, torcedor do Vasco, não é para vocês, viu? Dá licencinha. YouTubers do Vasco, que são torcedores também, assim como eu. Alô aí, rapaziada, meus colegas aqui do YouTube, da plataforma. Para vocês aí, que estão cravando que o Vasco já acertou com o Cuejá, vamos deixar um pouco de ser irresponsável, de mexer com o imaginário e com a emoção do torcedor para conseguir o joinha, né? Para conseguir o like, para conseguir aí, né? O triplo de visualização que se conseguiria normalmente, né? Vamos parar de brincar com o torcedor do Vasco, tá bom? Vamos trabalhar com a verdade, em cima dos fatos. Outra coisa, torcedor do Vasco.
Quando eu comecei a falar de Coutinho na última semana, muita gente veio aqui me encher minha paciência, dizendo que eu estava inventando história, que não tinha nada, e debochando, dizendo que o Coutinho não ia vir para o Vasco. Eu falei, eu não vou sonegar a informação, ele pode ficar livre no mercado sim, o Aston Villa não tem interesse de repatriar ele poderia chegar por empréstimo sim, não tem nada de outro mundo. E é o que a gente está vendo que está acontecendo agora. Aí a gente começa a observar vários outros canais que falavam que coisa que eu estava falando aqui era mentira, não falaram meu nome não, mas falaram que tinha gente falando que o Coutinho ia vir que era mentira. Estão fazendo lacração aí. Tá indo no aeroporto, estão fazendo live de 2, 3 horas só falando de Coutinho. Engraçado, né? Essa galera é camaleão, né, gente? Eles mudam de um momento pro outro, assim. Ao mesmo tempo que tá xingando todo mundo. Não, eu não vou falar de Coutinho, não. Vou falar da política, porque é 777, e porque o Vasco, porque é cortina de fumaça, querem enganar o torcedor, e não sei o quê, não vou ser... Aí passou alguns dias... O mundo inteiro tá falando, aí os camaleões já estão se camuflando, fazendo um livezinha de 2 horas só falando de Coutinho, né? Então, pelo amor de Deus, né? Alô, youtubers que cobrem o dia a dia do Vasco, sejam mais responsáveis. Parem de caçar o like, tá? Parem com essas malditas capas, clickbaits. Pronto, falei. Outra situação, meus amigos, muito está se falando também de sair o Medel. Por quê? Porque hoje o Medel é um jogador contestado no meio da torcida do Vasco? É, de certa forma é. Muito torcedor do Vasco quer ele pelas costas e muitos querem ele no time ainda. Divide a torcida. A gente fizer uma enquete, divide, sabe? 30%, 40% quer ele longe, 30%, 40% quer ele aqui no Vasco, e 20%, 30% não sabe, entendeu? O que está acontecendo? Tem muita gente irresponsável agindo de maldade, tá? Não tô protegendo o Medel aqui não, tá, gente? Se tiver que acontecer, aconteça. Se tiver que sair, sai. Se tiver que ficar, fica. E vida que segue. Não quero passar o pano pra ninguém aqui não. Nunca vi o Medel na minha vida, nem mais alto, nem mais baixo, tá? Todo respeito. Só que é o seguinte... A gente viu semana passada várias acusações de agressão do Medel. Que o Medel bateu, fez, aconteceu. O Medel não veio a público. Quer dizer, o Medel veio na rede social dele e falou que era mentira. Nenhum outro jogador do Vasco veio a público para falar. A diretoria do Vasco não veio para falar. O departamento de marketing não veio para falar. Né? De marketing não, lá, a galera lá de notícias, né? Ninguém veio a público para falar. Aí agora o Medel começou a ser ventilado lá no Boca. Todo dia. O que aconteceu? O próprio Medel falou assim, olha... Vou postar a foto dos meus 2 filhos na rede social com a camisa do Vasco. E o que aconteceu? O empresário do Medel negou que ele está deixando o Vasco. O empresário do Medel falou, olha, até o momento, o Medel fica até o fim do ano aí para cumprir o contrato dele com o clube. Até o momento ele quer ficar, ele vai ficar. Tá? Então, vamos dar uma seguradinha. Eu sei que tem gente que quer que o Medel saia para liberar mais de R$1 milhão por mês para a gente trazer um craque. Seria bom também, na minha opinião, se o Medel pegasse as coisas dele. Muito obrigado, ajudou o Vasco a ficar na Série A ano passado, fosse jogar no Boca ou em qualquer outro lugar, saísse pela porta da frente com a tatuagem do nosso Vascão na perna. Beleza, ajudou muito, chegou aqui no momento de recomeço do nosso Vasco, né, de uma virada histórica e ajudou o nosso time a ficar na Série A. Bacana, e seria bacana também o Vasco quer pegar esse 1 milhão e tal aí para tentar trazer um outro bala, né, para chegar e resolver. Ok, agora, a gente não pode ser leviano, ficar trabalhando com coisa que não existe. Aí o próprio empresário dele falou, não, até o momento não. Ou seja, gente, hoje, 26 de 20, quase 27 de maio, não tem nada. Pode ser que 30 de maio surja alguma coisa. Então vamos ser aí sinceros com o torcedor, tá? Situação de Gustavo Cuejá. Eu não tô sabendo de nada, tá? Tô sabendo de nada que ele tá fechado com o Vasco. Tá? Se tiver contato entre o Vasco e ele, é a 7 chaves. Tem gente falando aí que tá sabendo disso, sabendo daquilo. É cavadinha, viu? É cavadinha. É uma cavadinha boa, tá? É uma cavadinha muito boa que eu gostaria muito de ver o Cuejá no Vasco, tá? Mas vamos ser mais responsáveis. Agora uma coisa que eu quero deixar pra vocês aqui, meus amigos, é o seguinte. Vocês notaram, vocês repararam que há poucos dias atrás o fanático vascaíno, o Fábio Azevedo, o Fábio Azevedo foi fazer desabafo, gente. Ô, seu Fábio Azevedo, não precisa disso não, colega. Ô, colega, não precisa disso, Fábio Azevedo. Tá ficando feio, paizão. Tá ficando feio, filhão. Porra. Galera, sabe o que aconteceu? Eu não vou colocar aqui no meu canal pra não ficar replicando, pra não ficar dando moral. Mas o Fábio Azevedo bateu no peito que o Coutinho não ia vir, que não tinha nada. Já chamou aí outras pessoas aí de irresponsáveis, né? Aí agora que tá todo mundo falando que ele vai vir, até o próprio Coutinho falou, não tem nada pra falar, vocês já estão sabendo de tudo. O próprio Coutinho falou, o pai dele falou, daqui a pouco a gente vai falar disso. Aí o Fábio Azevedo, porque eu tô muito chateado, eu tô me sentindo traído, porque eu conheço o empresário do Coutinho há não sei quantos anos, há mais de década. Eu sempre me dei bem com ele, eu falo com ele quase toda semana. Eu perguntei pra ele, ele falou que não tinha nada. E agora tá acertando com o Vasco, eu tô me sentindo traído.
Na boa, gente. Alô, Fábio Azevedo, na moral, Fábio Azevedo. Você tá acostumado a lidar com empresário de jogador que ninguém conhece, de jogador que time nenhum quer contratar, que nem alguns que chegaram no Vasco aí recentemente, para não citar nome, para não queimar os caras também, coitado dos caras, não tem nada a ver com isso. Quem fez a situação e foi os dirigentes aí, a 771, entendeu? Coitado dos atletas também, são profissionais. Mas você precisa de contatinho de empresário, tá? Empresário que precisa de jornalista para poder vender jogador, para jogar na mídia. É empresário de jogador que não... Sabe, jogadorzinho, assim, jogador... Craque que nem o Coutinho, Fábio Azevedo. Que nem o Coutinho. Que nem, por exemplo, o Dela Cruz, lá do Mulambo. Que nem, por exemplo, o nosso Dimitri Payet. Sabe? Craque. Não precisa de cavadinha de jornalista para poder conseguir contrato em lugar nenhum. Sabe, gente, o Fábio Azevedo, na minha opinião, Fábio Azevedo, você ficou chateadinho, você ficou dodói porque não pediram a sua ajudinha para você ficar fazendo cavadinha para trazer o Coutinho pro Vasco, porque não precisou. O Coutinho ligou direto pro homem, direto pro Pedrinho. O Pedrinho ligou direto pro irmão dele, pra ele mesmo. O Edmundo ligou, intermediou, entendeu? E aí você fica nessa aí, chateadinho. Então assim, jogador craque, ô Fábio Azevedo, não precisa de jornalistazinho tendencioso para jogar notícia na mídia para ver se consegue achar um contrato para jogador dele, não. Parabéns aí pro irmão do Coutinho, que é empresário dele. Parabéns, viu? Parabéns, Coutinho. Parabéns, viu, por não entrar em leilão, por não se enfiar no meio dessa bagunça que é esse futebol brasileiro. Estão conversando diretamente com o Pedrinho, papo reto, sem vazar nada pra esses caras. Parabéns. Aí agora esse camarada fica aí pagando de viúva aqui na rede social. Ai, tô me sentindo traído. Você trai a torcida do Vasco todo dia, seu Fábio Azevedo. O senhor Fábio Azevedo, você trai a torcida do Vasco todo dia, quando você passa o pano na cabeça da 777, quando você lambe o pé no modo figurado do senhor Josh Wander, do Steve Pasco, quando você assina embaixo e avaliza tudo que a turma do Alô, turma, fala e você participa da live concordando. Quando você foi lá no canal do Edmundo, no Mundo Ed, tentou passar o pano para 777, o Edmundo te deu na emenda. O Edmundo jogava de atacante, Fábio Azevedo, mas naquele dia o Edmundo parecia um volantão camisa 5 que ele te deu no meio. Tá? Então assim, dá uma segurada, começa a trabalhar com a verdade, que aí automaticamente os empresários vão começar a te ligar. Automaticamente, eu não sou jornalista, eu não sou empresário, eu sou apenas um cara de 32 anos apaixonado pelo Vasco e trabalho com a verdade. Aqui de onde eu moro, eu tenho contato com o conselheiro, eu tenho contato com o benemérito, eu fico sabendo de muita coisa aí do Vasco que você não sabe, seu Fábio Azevedo, e não fico lacrando falando mentira. Então para de enganar o torcedor, pelo amor de Deus, para de enganar o torcedor. Gente, falando em enganar o torcedor, eu acho que isso agora é verdade, né? Se tratando do Little Couto, né? Agora vamos entrar no assunto do Felipe Coutinho, né, gente? É o seguinte, só para atualizar vocês, tá? Felipe Coutinho já rescindiu o contrato dele com o Al Duhail do Catar, não tem mais vínculo nenhum com o Al Duhail, tá? A expectativa é que a rescisão entre Felipe Coutinho e Aston Villa saia nos próximos 13, 15 dias mais ou menos, em uma média de 2 semanas. Essa é a expectativa. Como eu já mencionei para vocês, todo mundo está noticiando a mesma informação porque é o fato. Coutinho tem valores altos para receber do Aston Villa. A comissão técnica do Aston Villa e a diretoria não pretende repatriá-lo por N motivos, não técnicos somente, mas tem um time encaixado, tem jogadores que fazem a função ali hoje e eles não querem arcar com esse valor todo. E com isso, Coutinho também quer voltar a jogar no Vasco, ele mesmo já falou, todo mundo já está sabendo, né? Então com isso, tudo está caminhando aí para um acordo de cavalheiros, um acordo amigável, uma rescisão a custo zero. Coutinho vai lá assinar, lá vai se resolver com o Aston Villa. E aí sim, deve ficar livre nos próximos dias para quem sabe, de repente, se papai do céu quiser, né? E Coutinho também, né? Assinar com o nosso Vascão, né, gente? Agora é o seguinte, surgiu uma notícia ontem. A gente não sabe se isso é verdade, tá? Vou colocar para vocês a manchete aí. De que o Vasco teria supostamente oferecido o contrato para o Felipe Coutinho até o final de 2026, tá? No caso, ele jogaria esse meio de ano aí que tá faltando, de 24, mais 2 anos. Então seriam aí 2 anos e meio de contrato, o Vasco estaria colocando na mesa. Tem gente falando papo de R$1,5 milhão por mês de salário. Não acho nada de outro mundo, tá, gente? Para ser bem sincero para vocês, na moral mesmo, é lógico, se o cara quiser chegar no Vasco para ganhar 500 mil, que é muito dinheiro para nós, Helles Mortais, mas para ele é bem pouco, que está acostumado a ganhar muito, seria muito top, né? Ajudaria o Vasco a contratar outros jogadores com os valores envolvidos. Mas assim, não seria nada de outro mundo também não, se a Betfair e algum outro patrocinador junto com o Vasco pagassem 2 milhões por mês pro Coutinho, não, tá? Não seria nada de outro mundo, o cara tem 31 anos, joga bola pra caramba, o próprio Dorival Júnior hoje elogiou essa possível chegada dele no Vasco e falou, olha, se ele se destacar, se ele voltar a jogar bola redondinha, tem vaga na seleção. Dorival Júnior falou.
elogiou a contratação do Vasco, né? E falou, se o homem continuar assim, né? Por que não? Porque qualidade ele tem. Então, assim, muito bacana e tudo vem aí se encaixando em relação aí à situação do Felipe Coutinho. Agora é o seguinte, eu vou colocar para vocês um trecho aí que o pai do Coutinho falou, que está muito perto de acontecer, e um resumo de todas as entrevistas, os cortezinhos, né? Que o Coutinho foi concedendo de entrevista nesses últimos dias, né? E a gente já volta. A gente pode dizer que tá certa a chegada dele? Pelo menos pelo coração? Sim, ele tem vontade de jogar, né? A depender agora de eu sair do outro clube, né? Pelo que ele conversou com vocês, com a família, basicamente é a vontade dele. Ele mesmo já veio a público dizendo que é a vontade dele. E com a vontade não tem como competir, né? É verdade. Portanto, o pai... Obrigado. Eu vou ser breve aqui com vocês porque estou viajando tem mais de 17 horas, meus filhos estão cansados, a gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda, nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Então essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento. Valeu? Muito obrigado. Ainê, dizem que você tem muita influência nisso de estar voltando pro Brasil também? É o quê? Dizem que você tem muita influência nessa decisão do Coutinho? Com seu esposo? Ai, gente, pelo amor de Deus, não sei nem o que falar, gente. Eu ainda nem... Tá feliz em voltar ao Brasil? Tô feliz, cara, tô feliz. A esposa do Coutinho, os filhos, né, do Coutinho também. Mamãe tá feliz com o retorno do Coutinho? Estou muito feliz mesmo. É isso, família Coutinho toda feliz. Vou começar por você, tá bem enquadrado? Coutinho chegou, cara, você viu, tocou, tirou foto. E aí, o que você sentiu? Ansiedade enorme para ver o Coutinho em campo, porque, cara, o Coutinho é meu ídolo de infância, o jogador que eu mais gostava de acompanhar. Quando ele era do Liverpool, eu torcia pro Liverpool por causa dele, então o meu sonho sempre é ele voltar pro Vasco, porque como vascaíno não tem como não querer o Coutinho de volta, né? Agora com o Payet e Coutinho, vamos ganhar tudo, não tem jeito. E o que você chegou a conversar com ele, tirar foto com ele? E aí, o que ele falou? Não falou nada não, só consegui puxar ele, tirei a foto rapidinho, né? Todo mundo já ficou em cima dele, mas o Coutinho eu acho que é um jogador que a torcida mais abraçou dos últimos anos, assim, porque é um ídolo, né? Todo mundo veio crescer Copa do Mundo, representou a gente na Copa, né? 2018 jogou absurdos e é ansiedade para ver ele em campo. E dupla com o Payet, esquece, não vai ter para ninguém. Eu falei com o pai dele, cara, e o pai dele basicamente disse assim, é a vontade dele, ele tá feliz. É claro que não tem nada assinado, mas qual o sentimento do torcedor? Não tô falando como jornalista aqui, o que vocês como torcedores sentiram ou sentem nesse momento? Cara, a real é que eu tô muito ansioso para ver ele em campo, essa é a grande verdade, porque todos os anos a gente especula o Coutinho de volta, volta Coutinho, e parece que nunca vai, e agora parece que vai de verdade, né? Então, porra, a gente já sofreu bastante ultimamente, 23 anos sofrendo, agora poder ver o Coutinho de volta no Vasco Manda os ingleses liberarem logo, pelo amor de Deus, vai ficar enrolando, pô. Daqui a pouco é o Douglas. Bota ele pra treinar. Daqui a pouco é o Douglas. Vambora. Botar ele contra os mulambos logo, pra acabar com eles. Show de bola, né, gente? Outra coisa, né? Hoje, né, na tarde de hoje, o Lianco, né, aquele zagueiro que estava no Southampton da Inglaterra, inclusive o Southampton subiu para a Premier League hoje, venceu lá os playoffs, né? Enfim. Fato é que o Lianco está de férias no Nordeste brasileiro, se encontrou com o Coutinho, Douglas Luiz também foi para lá, todo mundo, os cria lá, a galera, todos se encontraram lá. O Coutinho postou a foto dele com o Lianco no Instagram dele e o Lianco fez a mesma coisa. Será, torcedor? Será que o Lianco chega no Vasco para pedir a faixa de capitão e resolver nossa linha defensiva? Será que o Coutinho chega também para jogar do lado do Payet, para a gente ter uma orquestra sinfônica no nosso meio campo? Será que chega aí ou Gustavo Cuejar, ou quem sabe aí o nosso Thiago Alcântara para fechar essa volância? Meu Deus do céu, imaginem só quando o Paulinho Paula voltar, quando o Jair voltar. Ah, gente do céu, estão deixando a gente sonhar, hein? Vamos com calma, vamos com calma. Galera, é o seguinte, falando do Coutinho ainda, eu quero destacar para vocês aqui alguns pontos positivos dessa possível chegada do Coutinho. Para quem fica falando assim, mas ele não joga nada, o Coutinho já era, e a parte física vai pegar, porque o futebol brasileiro é isso, e o futebol brasileiro é aquilo, e não sei o que, e piriri, e parará. Então vamos lá.
só do Coutinho chegar no Vasco vai aumentar significativamente os sócios torcedores do Vasco. Escutem o que eu tô falando. Se a 777 não voltar mais pro Vasco, que acredito eu que não deve mais voltar no controle do Vasco, e se o Coutinho chegar, a galera vai começar a se associar. Eu mesmo vou ser um. Porque aí é diferente você ser sócio de um clube onde estão trazendo jogadores para ser campeão, onde estão trabalhando com transparência e onde estão colocando em primeiro lugar o amor aqui, ó, o nosso escudo, né? Respeitando o torcedor. É totalmente diferente da gestão da 771 de merda que tava no Vasco, que ninguém quer ser sócio daquilo, para ser bem sincero, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O sócio torcedor vai ser alavancado. Outra coisa bem óbvia, né? Se hoje a gente já esgota as camisas com o Dimitri Payet, com o Verratti, com o Léo Jardim, imaginem, né? Imaginem com o Coutinho e companhia, se chegar mais algum outro grande jogador aí. Se hoje a gente já fechou o maior patrocinador da história com a Betfair, com o Dimitri Payet, imagina daqui um tempinho se o Coutinho chegar, quando o patrocinador bater o olho e falar, caramba, aquele time tem Dimitri Payet e Felipe Coutinho, seleção da França e seleção brasileira, passado bem recente, craques de bola, muda tudo, gente, muda a prateleira do Vasco, tá? Outra coisa que muda, audiência de televisão. Tá? Audiência de televisão, direito de imagem. O Vasco vai poder bater na mesa para pedir mais direito de imagem, por exemplo, para a TV Globo, para o Premier, para o Sport TV, para transmitir o Brasileirão. Por quê? Como assim, Álvaro Silva? Gente, com o Coutinho jogando com a camisa do Vasco do lado do Payet, além de todo o vascaíno parar para assistir, que vai dar muita audiência, muito torcedor de outros times vão parar para ver também. Por curiosidade, por inveja, para secar, por raiva, não sei, mas vão parar para assistir também, porque o cara é craque, é diferenciado, e 2 craques jogando no mesmo time, muda tudo, então tudo isso vai mudar, tá? Outra situação, a mais óbvia, a qualidade dentro de campo, né? A qualidade dentro de campo, a competitividade, né? A parte esportiva, né? Então tudo isso está corroborando, e como eu já mencionei, existia a expectativa do Pedrinho se encontrar com o Coutinho no sábado, o próprio Pedrinho falou lá no ginásio Pedrão, em Teresópolis, que não teve o encontro, mas esse encontro vai acontecer nos próximos dias. Na minha opinião, acho que é verdade, porque o Coutinho, pelo que a gente tomou conhecimento, parece que está no Nordeste, se encontrou com o Douglas Luiz, com o Lianco, tá lá curtindo com a Rapaz, com a família, não sei, né? Vamos aguardar. Gente, agora é o seguinte, ainda se tratando de jogador, o Souza, né? O Souza, a gente toma conhecimento de que o nome de Souza teria sido levado aí para a diretoria do Vasco, e a diretoria do Vasco no primeiro momento teria visto com bons olhos, tá? Mano, cafezinho aqui. E a diretoria do Vasco teria visto com bons olhos aí, né, esse interesse do Souza tá podendo voltar pro Vasco. Tô vendo muita gente falar mal do Souza aí. Eu falei mal do Souza 2 meses atrás aqui no canal, porque eu fiquei muito chateado com esses camaradas, não só ele, mas todos os outros crias da base, que vem, fala um monte de coisa pra deixar a gente aqui iludido, né? Primeiro contratinho que aparece lá fora pra ganhar 1 milhão por mês, os caras vão embora, né? Por isso que eu fiquei pé da vida. Não sei. Agora uma coisa eu garanto, gente, na moral, hein? Na moral, hein? Se vocês falarem pra mim que Souza joga menos do que Hugo Moura e Zé Gabriel, esqueçam tudo de futebol, tá? Não tô falando que o Souza vai resolver o meio-campo do Vasco, que ele é o melhor meio-campista, não. Mas se vocês me disserem que o Souza joga menos bola que Zé Gabriel e Hugo Moura, vocês estão de brincadeira, né? Se tem vaga pra esses dois no time, não vai ter vaga pro Souza? Não sei. Eu não procuraria logo de cara, todo respeito ao Caveirão, o Souza jogou no São Paulo, no Vasco, não procuraria logo de cara ele. Já falei aqui, tentaria atravessar um negócio com o Botafogo lá, para trazer o Alan. Eu, Álvaro Silva, cada um pensa de um jeito de futebol, tá, gente? É opinião, cada um tem a sua. Só tô me expondo a minha aqui para vocês, compartilhando a minha com vocês aqui, são meus amigos aqui no YouTube. Então, assim, eu procuraria o Alan, primeiro porque ele é Vasco, e outra porque ele já tá com tudo engatilhado para morar no Rio. Então tá fácil de atravessar, tá fácil de atravessar o Botafogo, entendeu? Porque se ele já tem pré-contrato com o Botafogo, ele já arrumou a logística todinha para morar no Rio. Todinha. E aí quem treina no CT do Botafogo, treina no CT Moacir Barbosa. Quem vai lá pro Newton Santos jogar no dia de domingo ou quarta-feira, vai na Colina. Então dá na mesma, tá? Eu buscaria o Alan. Não conseguiu, não deu, sei lá, enfim. Aí eu tentaria o Cuejá. Álvaro, mas você acha o Cuejá pior do que o Alan? O melhor? Não sei. Pior que eu não sei, porque assim, tem momentos que parece que o Alan tem mais qualidade, às vezes com a bola no pé. Mas às vezes tem hora que ele dá umas pichotadinhas. E o Cuejá a mesma coisa, parece que o Cuejá tem muita qualidade, mas tem hora que dá uns mole também. Eu acho que os dois são muito bons, tá? Na boa, qualquer um que chega hoje no Vasco, o Cuejá ou o Alan, chega pra resolver. Álvaro Silva e o Thiago Alcântara, gente, esse é um sonho mais difícil ainda, né? Porque assim, o Cuejá nunca figurou essa prateleira que eu falei pra vocês do Thiago Alcântara, Bayern de Munique, Barcelona.
E o Thiago Alcântara só tem 33 anos, tá na Premier League, né? Assim, para ele jogar no outro time da Premier League ali não custa nada, para ele jogar na Alemanha de novo não custa nada, para ele jogar na Espanha não custa nada, até mesmo em Portugal não custa nada, na França, né, na Turquia, para ganhar a gaita, não custa nada. Então, na minha opinião, de todos esses nomes que estão ventilando aí com o Thiago Alcântara, de todos eles de meio campo, Thiago Alcântara, Cuejá, Alan, Souza, o Thiago Alcântara para mim é o melhor. De todos eles é o melhor, mas não significa que o Cuejá e o Alan são piores, são ruins, tá, gente? Ele é o melhor. Quando a gente fala melhor é porque é um mais bom do que o outro, mas aí não tem esse negócio de um mais bom do que o outro, então é melhor, tá? Não tem pior não, na minha humilde opinião, tá? Entre esses três aí, o que chegar no Vasco, Thiago Alcântara, Alan, Cuejá, tá sensacional. Tem gente falando aí de irresponsabilidade, que o Vasco já tá palavrado com o Cuejá e tá negociando com o Thiago Alcântara. Tô sabendo disso não, viu? Seria maravilhoso, só que não faz sentido também, né? Porque aí sim vai dar pra abrir mesmo uma fábrica de volante, né? Com esse tanto de meio campo aqui no Vasco, e a gente não tem, né, gente? Falta ponta direita, falta ponta esquerda e falta um outro cara de área, gente. Só o Verratti. A gente fica naquela situação, se o cara se lesiona, sabe? A gente não sabe, gente, a gente não sabe. Se o cara é expulso, fica fora. Entende? É complicado. Acho que falta jogador pro ataque. Tem muita gente falando que falta muito volante. Eu acho que não é volante cabeça de bagre que falta no Vasco, não. Cabeça de bagre a gente tem uns 5 já aqui, sabe? Falta um treinador que pegue, por exemplo, um Zé Gabriel, um Esforza da vida, um Hugo Moura e fala, olha só, você só vai morder. Você vai ficar aqui, só vai marcar. Não vai passar do círculo central. É só para marcar e proteger a área. Pegou a bola, entrega pro companheiro. Não é para fazer graça, não é para tentar fazer driblar um, driblar dois, fazer lançamento. Não. Pegou, roubou a bola, entrega pro colega. A sua missão é destruir as jogadas. Eu acho que falta isso no meio-campo do Vasco. Porque aí você traz um cara desses que a gente tá falando aqui, um Cuejá, um Alan, um Thiago Alcântara, para jogar ao lado desse mordedor e 2 passinhos mais à frente, Coutinho e Payet, gente, esqueçam tudo, tá? Segundo tempo o Payet cansou, o Coutinho cansou, você ainda tira um dos dois, bota o Paulinho Paulo quando ele estiver bem, bota o Jair ali, sabe? Então, eu acho que o meio campo não é o fim do mundo hoje pro Vasco. É um problema na marcação? É sim. Tem que melhorar? Tem que resolver? Tem. Mas eu não sei se vale a pena gastar mais dinheiro para volante. Sabe? Não sei. Que aí vai faltar a ponta direita, vai faltar a ponta esquerda, tá faltando zagueiro, né? Embora o Medel não esteja jogando. Não sei, gente, não sei. Tem gente falando em trazer lateral direito. Na minha opinião, é loucura, viu? É loucura, viu? O próprio o Rafael Paiva, ele bancou o Puma e falou que o Puma vai dar a volta por cima, hein? Não sei. Tem o Paulo Henrique. Eles estão numa fase mais baixa, né, gente? Mais em baixa. Mas na última temporada ajudaram a gente a ficar na Série A. E o Lucas Piton deu uma oscilada, assim, ali na reta final do Carioca. Mas é um baita lateral, sim, né? Na verdade, é o melhor lateral na temporada no Brasileiro aí, em quesito gol e assistência. Agora, meus amigos, que a gente falou desses jogadores aí, né, que eu tô sendo bem sincero pra vocês, tá? Sem lacração, sem sacanagem. Vamos falar de outros jogadores aqui que estão ficando livres no mercado, né? O Lianco tá sendo especulado no Vasco, né? Como eu já mostrei pra vocês. Cuejá tá sendo especulado no Vasco. O Michael tá deixando o Al Hilal, tá, gente? Alô, Pedrinho. Michael seria um baita do nome, hein? Um cara humilde, um cara que veio lá de baixo, lá, começou a carreira lá, pensou em parar, teve depressão, foi jogar no Urubu, arrebentou. Depois foi pro Al Hilal. Ganhou o rio de dinheiro, arrebentou lá também, tá jogando bola pra caramba no meio de vários jogadores lá, entendeu? Pedrinho, Michael seria aquele cara que a gente tá precisando. O Rossi, galera, eu gosto muito do Rossi, como pessoa, mas como jogador ele tá deixando a desejar. O Michael ia deixar o Rossi no banco. Ia ser bom, queria obrigar o Rossi a aumentar o nível dele de competitividade, entendeu, gente? Não é, né, que o Rossi tá fazendo corpo mole, não. Mas se chega um outro cara elevado, obriga o cara a... Entendeu? Obriga o cara a jogar. Quer ver o exemplo? Ano passado, eu tenho certeza. Se tivesse só o Léo Jardim aqui e mais 2 garotos da base, talvez o Léo Jardim não tivesse sido aquele goleiraço todo que ele foi ano passado. Mas quando ele olhava pro banco, ele viu o Ivan, ele falava, caraca, o Ivan jogou em todas as categorias de base da seleção brasileira. Só não foi titular do Corinthians porque tem um monstro chamado Cássio lá. O cara, um monte de time querendo ele. Então se eu demole, eu não volto mais pro time. Então, eleva a competitividade. Então o Michael é um baita nome, galera. Eu, na minha opinião, eu acho o Michael um baita nome. Tá? O Romarinho, meu Deus, nem se fala. Eu acho um ótimo nome também. Tá ficando livre no mercado. E tem o Souza, né? Então vamos aguardar. Agora, meus amigos, é o seguinte, vamos falar um pouco aí do imbróglio envolvendo
a situação aí da Crefisa. Eu quero pedir perdão a vocês, eu esqueci de falar no início do vídeo, né? Ontem eu não gravei vídeo porque não tinha nada pra falar, tá? Só ia falar pra vocês da vitória do futsal e as cavadinhas que surgiram aí, que nada vem procedendo nas últimas horas, tá? Agora vamos deixar bem claro pra vocês a situação da Crefisa no Vasco, tá? Tem gente aí falando que o Vasco busca adiantamento do Neymer Whites. Pra ser sincero pra vocês, hein? Pra ser bem sincero pra vocês, não acredito que o Pedrinho esteja fazendo tal irresponsabilidade. Não acredito. Pelo menos não agora. Tá? Ele pode estar conversando já com o senhor Lamáquia para estar costurando ali de repentemente alguma situação de valores, algumas possibilidades, já que está avançando o potencial construtivo na prefeitura. Vamos ter agora a próxima assembleia durante essa semana, no próximo dia 29, né? Mas assim, já estão falando que vai adiantar. Foi o que eu falei para vocês. Eu acho que quando se joga na mídia que o Vasco está pedindo adiantamento de um estádio que nem começou a construir ainda, e que ainda nem foi aprovado o potencial construtivo na prefeitura, que vai ser aprovado, mas ainda nem foi aprovado, eu acho que qualquer veículo, quando noticia isso do Vasco ou qualquer outro time, está sinalizando para o mercado assim, olha, estão com o Pires na mão, estão sem dinheiro. Estão antecipando verba de um estádio que nem saiu do papel ainda. Na minha opinião, eu acho isso. Estou vendo gente falar na casa de 300 milhões de reais. Outra coisa, se o vascaíno não valorizar o Vasco, ninguém mais valoriza, viu? Se o vascaíno não valorizar o Vasco, ninguém no mundo mais vai valorizar. Estou vendo o vascaíno vendendo, estou vendo o vascaíno aí, ó, batendo martelo, vendendo o Neymer White São Januário 300 milhões. A gente toma conhecimento aí que os valores do Corinthians lá na Neoquímica Arena, juntando tudo, pode chegar a 600 milhões, viu? Então assim, sabe? Parece que é um amor exacerbado, parece que é um tesão acumulado, sabe? Se é que vocês me entendem, todo respeito. Parece que tem uns hormônios acumulados, um tesão acumulado também, gente, pela Crefisa. Não tem nada contra a Crefisa, eu vou falar de novo aqui. Contra o senhor José Roberto Lamarca, contra a dona Leila Pereira. Nada contra eles. Vocês compraram a SAF do Vasco, bacana. Se não comprar também, vida que segue, sabe? Tenho certeza que se eles entrarem no Vasco, vai ser água e vinho. Totalmente diferente do que foi a 771 de merda. Isso vocês podem ter certeza. Mas assim, a gente não pode cometer o mesmo erro, gente, da galera do Salgado. A galera do Salgado se abraçou na 777 e estão afundando agora e estão indo a pique. Eu não vou ficar falando de Titanic não, porque morreu muita gente lá naquela tragédia, para ficar replicando isso mais de 100 anos depois. Mas assim, a canoa tá afundando da 771 e a turminha do Salgado tá tudo agarrada afundando junto. Aí agora a outra turma no Vasco, o outro lado político, vai fazer a mesma coisa, vai se abraçar só na Crefisa, vai ficar nessa? Fica complicado, gente. Fica complicado. Então, é isso que eu peço para vocês aí da internet, da galera da rede, O que for verdade é verdade, o que não é, deixa pra galera na rua conversar, não fica, sabe, não fica inventando não. Porque assim, a gente tomou conhecimento de que a Leila Pereira, ela é um ponto de interrogação se ela vai vir a candidata a presidente do Palmeiras ou não. Ela ainda é um ponto de interrogação. A gente sabe que ela tem grandes possibilidades de ganhar se ela vier. Mas há quem diga já nos bastidores lá de São Paulo, lá dos bastidores do Allianz Parque, né, que a Leila Pereira pode desistir da candidatura. Tá? Há quem diga. Tem uma outra informação também, parece que a BID, uma empresa internacional, estaria disposta a colocar mais de 100 milhões de reais no Palmeiras por ano de patrocínio master, superando até mesmo os valores investidos pela própria Crefisa, do Lamarca e da Leila Pereira. Então parece que o Palmeiras vai abrir lá tipo que um leilão, né? Tipo assim, sabe? Vai abrir uma parada lá para ver quem coloca mais dinheiro de patrocínio master. Pode acontecer da Crefisa estar deixando o Palmeiras. Seria um casamento aí muito bem sucedido que estaria chegando ao fim, né? Vários títulos, hoje o maior campeão brasileiro do país, né? Libertadores, uma atrás da outra, disputando o Mundial, enfim, Copa do Brasil, Recopa. Seria um casamento que estaria acabando. Se isso acontecer, se o Palmeiras rescindir com a Crefisa e vice-versa, para assinar com outro patrocinador master, a Crefisa, teoricamente, ficaria livre no mercado. E não teria aquele famoso que a gente estava falando aqui, conflito de interesse, né? Porque o José Roberto Lamarca, ele é conselheiro lá no Palmeiras, do Conselho Deliberativo. Ele toma decisões, ajuda a decidir as coisas, ele vota lá no Palmeiras. Então, por isso, né, por jurisprudência, seria um problema grande também se ele saísse comprando a SAF do Vasco agora. Sabe, ser sócio de um time e ser conselheiro de outro.
sabe, que tem as torcidas amigas, isso pode gerar um problema enorme, tá? Então, nesse primeiro momento, muito se especula a Crefisa no Vasco, muito se fala dessa possível patrocinadora master do Vasco, ou quem sabe nova sócia, né, dessa sociedade anônima do futebol, porque para quem não sabe, o pessoal fala SAF, né? O pessoal fala assim, a Crefisa vai comprar o Vasco. Não, vamos com calma, viu, gente? A Crefisa pode ser uma sócia do Vasco. É assim que a gente tem que usar a nomenclatura. Sócia do Vasco, porque o associativo não pode cometer o mesmo erro de mais uma vez ficar abaixo nas ações. O Vasco, exemplo, tá, gente? A Crefisa vai comprar a SAF do Vasco, só um exemplo. 51% do Vasco, no máximo que pode colocar para rolo, colocar na mesa para vender, é 49%. Para sempre o nosso Vasco ter ali a palavra final. Aí, embora dê um embrolho, dê uma briga de cachorro grande, sempre o associativo vai ter a palavra final. Agora, será que eles vão realmente querer entrar nesse embrolho? Tem a questão da 777, Lamarck tirou o pé pela questão da jurisprudência. E outra coisa, o Vasco hoje, tá, gente, para vocês entenderem, o Vasco deve buscar, muito provavelmente nos próximos dias, semanas, meses, não sei como é que leva o trâmite jurídico, não sou advogado, né? O Vasco deve buscar aí nesse período recente, aí, nesse futuro recente, essa rescisão de contrato com a 777. Por isso que eu estava falando de acordo. Tem gente que não entende quando eu falo de acordo. Que acordo o quê, Álvaro Silva? Vamos tirar eles daqui, não sei o quê. Mas quando eu falo de acordo, gente, é justamente isso. O Vasco entrando com uma ação para rescindir o contrato de uma vez por todas com eles, porque eles deram várias brechas, e a mais pesada é que eles ficaram inadimplentes, eles não pagaram, né? Então abriu precedente. Abrindo precedente, a própria 777, para facilitar o trâmite, se eles verem que vai dar ruim para eles, eles falam assim, não, peraí, não precisa levar muito para frente esse processo aí não, então a gente vai abrir mão aqui, vamos fazer um acordo de cavaleiro aqui, sabe? É nesse sentido que eu tô falando. Agora, se não for assim, leva até o final para a gente recuperar a SAF do Vasco, tá, gente? Essa é a minha opinião. Agora, outra situação. Será mesmo que a Crefisa estaria disposta a comprar o Neymar White de São Januário e comprar a SAF do Vasco? Ou se tornar patrocinadora master? Vocês observam que hoje tem 3 frentes. É por isso que eu falo que tem muita irresponsabilidade. Tem gente falando que a Crefisa vai ser a nova patrocinadora do Vasco. Não master, mas a nova patrocinadora do Vasco. Tem gente falando que a Crefisa vai comprar a SAF do Vasco. Tem gente falando que já está comprado já, viu? Tem gente que está falando que já até comprou. Sabe? E tem gente falando que a Crefisa vai adquirir o Neymar White. A única coisa que o próprio Lamarck falou foi que ele tem o interesse do Neymar White. O resto ficou por conta da mídia e da galera, que cada hora se fala uma coisa, tá, gente? Então, para ficar bem claro para vocês, uma coisa depende da outra. O Vasco não vai sair vendendo também a ação da SAF assim, a torta e a direita, tá? Tem esse imbróglio na justiça. O jurídico do Vasco tá trabalhando sério, tá trabalhando pesado, tá? E outra coisa, viu? Perdão para vocês, viu? Me veio agora no cérebro aqui, ó. O futsal do Vasco anunciou o novo patrocinador master, viu? Master não, o novo patrocinador para a base do futsal, a Caoa Sherry, isso mesmo, aquela montadora de carros, Caoa Sherry é a nova patrocinadora da base do futsal do Vasco, perdão. Agora voltando ao assunto aqui do futebol profissional. Então tem essas 3 frentes que a Crefisa poderia, né? Neymar White, patrocínio ou SAF. Vamos aguardar, gente, tá? Vamos aguardar, vamos com calma, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, pra gente não se abraçar demais em uma empresa. Por que isso, Álvaro Silva? Gente, só um exemplo. Se a Crefisa oferecer 300 milhões de reais para o novo São Januário, a Arena Crefisa São Januário, 300 milhões de reais. Estão falando aí em 15 anos, 20 anos. É mais ou menos essa média aí. Gente, faz de conta que chega a Coca-Cola e fala assim, olha, eu vou pagar 400, 350. O Vasco tem que assinar com quem? Com a Coca-Cola. Quem tá pagando mais, gente? Então é isso que eu tô falando. Entendeu? É isso que eu tô falando. A gente tem que ficar de olho nisso. Entendeu? Pra não existir esse amor, esse desejo desenfreado só por uma empresa. Porque aí vai levantar o precedente para nós, torcedores aqui, desconfiar de muita coisa. Assim como a gente tá vendo esse filme que tá acontecendo aí, da 771. Tá, gente? Então, vamos ficar ligado. Existe possibilidade? Existe. Existe, claro que existe a possibilidade. Se vai acontecer, se vai ser concretizado, gente, já é uma outra situação, tá? Eu tô sendo bem sincero para vocês. Então, assim, só para eu resumir aqui para vocês, meus amigos.
Nosso futsal, o nosso Vasco venceu mais uma, 4-0 em cima do Náutico. O nosso futebol profissional masculino está se preparando para enfrentar o Flamengo no próximo domingo. O Álvaro Pacheco trabalhando duro. O homem é bastante organizado. A gente ficou sabendo disso no dia de ontem, no dia de hoje também. Né? O Nenê fez um gol no Carlos Germano. O querido Amaralzinho meteu um golaço também, hoje no Maracanã, no jogo ali para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. O Vasco teria entrado em contato com o Mazinho, pai e empresário do Thiago Alcântara. Ventilados no Vasco, né? Gustavo Cuejar, Souza, né? Enfim, podem ser que venham, pode ser que não mais uma vez. Guilherme Medel, o empresário dele, afirmou que deve ficar para cumprir o contrato até esse momento. Felipe Coutinho já rescindiu seu contrato com Aldo Rail do Catar e aguarda a sua rescisão amigável com o Aston Villa e está de férias no Brasil com outros crias aí, outros amigos aqui, né? Curtindo a sua folga. Outra situação, Crefisa e Vasco. A Crefisa pode estar deixando de ser a patrocinadora master do Palmeiras. Isso poderia abrir um precedente para, quem sabe, a Crefisa está investindo valores altíssimos no futebol do Vasco da Gama. Tem essa situação envolvendo aí a Crefisa, que a gente sabe, Neymer Whites, né? Tudo isso que a gente já vem comentando aqui há alguns dias. Né? Temos também aí a situação da Puma, né? Que as negociações entre Vasco e Puma avançaram muito. Né? O Santos está querendo exclusividade em território nacional, mas a Puma tem o interesse em patrocinar o Vasco e a negociação avançou e já há quem diga que pode ter supostamente já um pré-contrato. O nosso Sub-15 venceu a Copa Nike nesse fim de semana, como eu já trouxe a informação para vocês mais cedo, né, gente? E agora, antes da gente estar terminando esse vídeo, né, de hoje, só vendo aqui, tá, gente? Passando aqui na folhinha. E o Coutinho, né? Que tá muito perto de acertar com o Vasco. Então, antes da gente estar encerrando aqui o nosso vídeo de hoje, eu vou colocar para vocês gols de Luca Orediano, de Gabriel Peck e do Evander, né? Peck, cria da base do Vasco, Evander, cria da base do Vasco e Orediano, ainda atleta do Vasco, ativo do Vasco, cria lá do futebol argentino, ele que estava lá no Vélez. Fato é, tá? O Evander teve aqui no Brasil agora, no final do ano, de férias, no começo de ano, foi especulado no Urubu, o Vasco nem quis procurá-lo, né? Vem fazendo vários golaços lá na MLS. O Orediano começou bem o Campeonato Carioca, depois ficou naquele corpo mole dele que ele faz sempre, né? Malandrex, para ir para os Estados Unidos, chegou lá e tá jogando bola, né? Meteu 2 gols num jogo só. E o Peck continua sendo o mesmo Gabriel Peck, né? Então, assim, só para ficar a reflexão, né? Como é que o nosso Vasco vem sendo tão mal administrado nas últimas décadas, né, gente? A gente vê tantos jogadores que saem da base do Vasco, ou que o Vasco comprou a peso de ouro, que não deram certo aqui, ou que não quiseram, e foram para outros times e arrebentaram. Jogadores que estavam até dando certo aqui no Vasco. Por que isso? É má administração. Né? Porque se a gente tivesse aí uma boa administração, a gente teria segurado algum desses jogadores para vender por valores melhores, para eles terem entregado muito mais para a gente dentro de campo. Aí agora a gente fica vendo jogadores que são vascaínos, né, entregando em alto nível, mas não no Vasco, em outro lugar. Né? A gente pega os valores que o Vasco recebeu pelo Gabriel Peck, a gente não resolveu a lacuna que o Gabriel Peck deixou no nosso elenco, e a gente ainda continua sentindo falta, né, do nosso cria, né? Então fica essa reflexão. Então, meus amigos, é o seguinte, eu vou ficar por aqui, vou colocar esses gols aí, por acaso se os gols sumirem, porque a gente tomou um direito autoral. Se não, acompanhe e valeu, meus amigos, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!